Então, eu já ponho aqui na tela a pergunta da nossa audiência, no nome da pessoa aqui, não sei se é o nome, enfim, não vou me arriscar nessa pronúncia. Mas, de todo modo, ele pergunta: considerando o nosso momento da pandemia, no caso de uma hospitalar, é possível mandar despedir por justa causa um dos empregados que se negar a tomar vacina? Então, veja que ele coloca essa pergunta no ambiente hospitalar, mas nós tínhamos discutido de uma maneira até geral. Em outras organizações, mesmo aquelas que não têm um ambiente hospitalar, porque aí você tem, de fato, um elemento fundamental aí na discussão. Então, vamos desdobrar em duas. Essa mesma pergunta, né, sobre a possibilidade de dispensa de alguém que se recusa a tomar vacina, numa organização que atua de ambiente geral, seja ambiental, criança, adolescente, enfim, outras áreas, e o recorte específico da área da saúde, no caso dele, uma hospitalar. Bola contigo, então. Tá. Realmente, esse tema tem gerado muita discussão e muita polêmica, né? Essa questão da vacinação é polêmica, gera conflitos aí de opiniões, né? E sim, eu entendo que é possível chegar a uma dispensa por justa causa no caso de um empregado que se recuse a tomar vacina. Entretanto, não é simples e não é automático, né? Muitos cuidados precisam ser tomados nesse procedimento. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero destacar com relação a isso, e que eu acho que é a parte mais polêmica dessa questão, é a respeito desse conflito do direito individual, do meu direito individual, constitucional, à intimidade, à liberdade de consciência, de religião, de convicção política e filosófica, e o direito da coletividade à saúde e à segurança. Tá? Eu acho que isso é um tema relevante, mas aqui eu não quero entrar nessa discussão, porque a gente nem tem tempo para discutir isso, e até porque o STF já deu a palavra final a esse respeito. Tá? No fim do ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou 2 ações diretas de constitucionalidade, mais um recurso extraordinário, que tratam desse tema, que discutem o dispositivo de uma lei do ano passado, do enfrentamento à pandemia do Covid, que é a Lei 13.979, que trazia lá no artigo 3º a possibilidade de imunização ou vacinação obrigatória. E o STF disse que sim, que é possível que o Estado torne obrigatória a vacinação e a imunização de toda a população. Obrigatório não quer dizer a força, tá? Quer dizer que você pode tornar a vacinação obrigatória e se a pessoa não quiser se vacinar, ela está sujeita a medidas restritivas de direito. Tá? Isso não é novidade nenhuma, né? Na verdade, hoje nas escolas já você só consegue matricular o teu filho se ele tiver vacinado. Tem países que só deixam você entrar se você apresentar certificados de algumas vacinas, como febre amarela, malária. Não é uma novidade para a gente, mas como esse tema está muito politizado, isso se tornou muito polêmico nesse momento, tá? Então, o STF já decidiu que o direito coletivo à saúde, o direito da sociedade deve prevalecer sobre esses direitos individuais, tá? Então, claro, não é qualquer vacina, a vacina tem que ser registrada na Anvisa, né, obviamente, e tem que fazer parte do Plano Nacional de Imunização. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante esclarecer para a gente não gerar uma polêmica aqui sobre esse tema. Tá? Dito isso, a gente não vai encontrar nada na legislação trabalhista que trate exclusivamente a respeito de vacinação em qualquer ambiente de trabalho. Né? Então, é uma construção aí que a gente consegue fazer, tá? Na própria Constituição Federal já está lá como direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho através de normas de higiene e saúde. Na CLT nós temos o artigo 157 e o artigo 158 que também trazem lá a obrigação do empregador de cumprir e fazer cumprir normas de medicina do trabalho e, ao mesmo tempo, a obrigação do empregado de cumprir e fazer cumprir essas normas, de utilizar equipamentos de proteção individual, tá?
E, por fim, as normas regulamentadoras, né, que são aquelas normas específicas sobre segurança e saúde do trabalho, que foram expedidas nos anos 70 pelo então Ministério do Trabalho e vêm sendo atualizadas até hoje, também trazem muito especificamente essa obrigação do empregador, né, de cumprir disposições sobre saúde e segurança do trabalho, de informar os trabalhadores dos riscos ocupacionais do local de trabalho e das medidas de proteção e de controle desses fatores de risco. Também o empregador tem a obrigação de eliminar riscos, de minimizar riscos, de adotar medidas de proteção individual e de elaborar ordens de serviços sobre saúde e segurança do trabalho. Tá? O empregado, por sua vez, também consta lá nas normas regulamentadoras como sua obrigação cumprir essas disposições, sendo que constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento das ordens de serviço sobre saúde e segurança do trabalho. Tá, gente? Então, em termos genéricos, a legislação traz, sim, essa possibilidade, entendo eu. Tá? Mas, claro, não é simples e a gente tem que tratar um tema polêmico e um tema excepcional como esse dessa forma, né? Como um tema excepcional. Por isso, eu entendo, sim, é possível fazer a vacinação obrigatória e é possível a dispensa por justa causa no caso do empregado que se recusar a tomar a vacina. Mas muitos passos precisam ser tomados, tá, para chegar lá, começando por documentação, e a gente pode falar de PPRA, de PCMSO, que são aqueles documentos obrigatórios que toda empresa, toda entidade, toda organização precisa ter, né? E também a respeito de informação dos empregados. Falando especificamente, é que eu sei que o meu tempo já está estourando aqui, falando especificamente em instituições hospitalares, entendo que nesse caso é mais grave ainda a falta de um médico, de um trabalhador do serviço de saúde que se recusa a tomar a vacina. Tá? Mas como eu disse, esse é um tema muito polêmico e a gente não pode tomar não pode entender que simplesmente a recusa do empregado é suficiente para gerar uma justa causa, tá? É importante que exista um procedimento para se chegar numa justa causa, começando pela documentação a ser criada, pela informação aos empregados, tá? E aí sim, a gente pode pensar em fazer uma dispensa por justa causa com segurança jurídica. Muito obrigado, Camila. Mais elementos aí, e esse caráter preventivo, né, do que você vem trazendo para evitar o conflito e o problema judicial lá adiante. Super válido, muito pertinente e muito importante também para a nossa audiência, acredito eu.